Olá, seja bem-vinda a esse aulão de contentamento, sobre contentamento, que vai ser um bate-papo entre amigas. Então prepara aí o cafezinho, pega sua xícarazinha de chá, para a gente poder conversar sobre isso, para eu poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, um pouco da minha vivência e o que a palavra fala sobre contentamento. E um dos objetivos desse aulão é dar dicas práticas para a gente ter um dia mais produtivo, mas com o nosso coração no lugar certo, porque quando a gente escuta às vezes produtividade, a gente pensa, vou virar uma máquina dentro de casa, né, um robô, e tá longe disso. Eu sou Keila Garcia, sou mãe de 7, 5 filhos na terra, 2 no céu, sou casada há 18 anos e tenho filhos de 15 anos, 13, 12, não, 15, 16, 14, ó, já tô perdida. 16, 14, 12, 10 e um bebezinho que esse ano completa 1 ano. E eu sou casada, né, há 18 anos. E durante todos esses anos, o Senhor foi me moldando e Ele ainda está fazendo isso e vai continuar fazendo, né, enquanto eu viver aqui nessa terra. E eu queria compartilhar justamente isso com vocês. Então as dicas, a gente vai ter dicas de como colocar em prática o contentamento e conseguir ter um dia mais produtivo. Vamos lá. Qual é a minha história? Eu casei muito nova, eu tinha 20 anos de idade, tive o primeiro filho com 22 anos, morava nos Estados Unidos na época, tive mais uma filha lá e voltei para o Brasil. Então eu morei 10 anos nos Estados Unidos, passei a minha adolescência lá e os meus primeiros anos de casada e depois voltei para o Brasil, que eu moro recentemente no Brasil, e já estou aqui há 12 ou 13 ou 14 anos. Então tem esse outro ciclo que começou aqui no Brasil, que recomeçou, né, porque eu sou brasileira. E nesse meio tempo foram nascendo as crianças e eu sempre fiquei em casa. Desde que eu tive o meu primeiro filho, eu parei de trabalhar e fiquei em casa, só trabalhando em casa, cuidando das crianças. E tiveram diversos pontos altos e baixos e ideias. Tiveram épocas que eu fui altamente influenciada por uma cultura feminista. Outras épocas, graças a Deus, eu fui influenciada a amar e a viver a maternidade de uma forma mais leve. E eu acredito que tudo contribui na nossa história, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor usa todas as coisas para realmente trabalhar no nosso coração. E nessa minha trajetória, eu tive uma filha que morreu com 39 semanas na minha barriga. E aí eu tive que ter um parto normal, um parto natural, para ter ela, né? E no dia seguinte enterrá-la. E foi algo muito forte que modificou completamente a minha rota. O Senhor fez muitas mudanças no meu coração e ainda tem feito. E eu acredito que depois dessa época, eu nunca entendi tão bem o contentamento. A partir do momento que eu passei pelo luto. Quando eu passei pelo luto, eu entendi o valor que era os filhos que eu tinha comigo. Eu entendi que tinha valor também os filhos que viriam, tanto que veio, né, depois o meu mais novo, que vai fazer 1 ano. E o tempo que eu passava em casa, o tempo que eu passava com os meus filhos, com os afazeres da minha casa, com tudo, foi tendo um olhar totalmente diferente. Tô compartilhando isso com vocês para dizer o seguinte, vocês não precisam passar pela mesma experiência que eu. Eu aprendi muito durante o meu luto lendo sobre a Elizabeth Elliot, que o marido dela foi assassinado numa tribo de índios, e ela falava que quando ela chegou em casa, quando ela descobriu tudo o que aconteceu com ele, que ele não voltaria, que ele tinha morrido, ela fez a próxima coisa, que foi lavar a louça. E eu aprendi muito com ela. A gente aprende com as pessoas, com o que acontece na vida das pessoas e não necessariamente precisa acontecer isso comigo, não precisa que meu marido morra. Mesmo que eu tenha passado por um luto, algo semelhante, né, um luto também, eu não acredito que você precise passar pela mesma coisa, longe disso. Mas quando a gente compartilha as nossas dores, a nossa história, o que o Senhor fez através de momentos como esse, você consegue aprender sem passar por essa dor. Inevitavelmente, nós passamos por dores. Todos nós, de alguma forma, a gente passa por dores. As dores diárias do crescimento, do desenvolvimento, faltou a palavra aqui, de você, que eu acho que eu vou falar a palavra errada, então eu vou mudar, tá? Vou usar um sinônimo.
de você estar deixando de fazer algo a favor dos seus, para o bem do próximo. Se vocês lembrarem, vocês me falam essa palavra direito. É abnegação ou abnegação? Agora eu não sei. Mas aí você tem aquele sofrimento, aquela dor, das coisas que não acontecem da forma que você quer, das coisas que acontecem que realmente te desestrutura, outras coisas que depois você vai ver que eram simples, mas naquele momento toda a sua estrutura ficou abalada por causa daquilo. Enfim, são muitas coisas. Mas o Senhor usa sim da dor para nos moldar, mas é a menor das dores, mas existe dor. Então, tendo isso em mente, a gente consegue trabalhar o contentamento de uma forma realista, porque o contentamento não é estar feliz em todas as situações, estar rindo para tudo, viver num mundo paralelo, um mundo onde você nega a realidade, tá longe de ser isso. Então vou entrar um pouco aqui. O contentamento ele é um estado de satisfação, sim, mas a gente tem que aprender a cultivá-lo e entender o que é o contentamento. Eu coloquei aqui, ó, contentamento não é estar sempre sorrindo, mas quem vive o contentamento chora e sofre, porém tem esperança. Então o contentamento ele traz esperança. A gente tem um contentamento no Senhor. Eu queria colocar aqui três áreas que a gente vai ver: a mentalidade, a espiritualidade e a parte prática, ok? Mentalidade, expectativas e crenças, não é mentalização não, tá, gente? É mentalidade mesmo. As expectativas que a gente tem durante o dia e as crenças. Tanto as crenças do que a gente pode fazer, do que a gente não pode, de quem é Deus pra gente, de quem a gente é, toda essa questão. Então, no nosso dia, a gente tem as expectativas, a gente idealiza algo. E quando as coisas não saem da forma que a gente quer, nós ficamos frustradas, chateadas. Então, a gente precisa ajustar as expectativas. Não é que a gente não vai querer algo bom, sonhar com algo bom. Mas as nossas expectativas, elas têm que estar alinhadas com o nosso momento. Sempre tem que ter uma avaliação do momento que você está vivendo. A segunda parte são as crenças. O que a gente imagina, o que a gente crê. Qual é a nossa crença, a nossa cosmovisão, tá? As crenças que a gente tem relacionadas à nossa cosmovisão, de tudo que está ao nosso redor, do mundo que a gente vive, e as crenças que a gente tem sobre nós mesmas, do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente consegue, do que a gente não consegue. Então, às vezes, a gente está presa em expectativas surreais e crendo que a gente não consegue fazer mais do que aquilo. O que eu vejo muitas vezes, nos momentos que eu precisei ir além, fazer algo a mais, dar um passo a mais, que eu pensava, eu não vou dar conta, o Senhor me capacitou e eu consegui. Tem uma questão, na questão da mentalidade, que vai estar conectada com a prática, com a questão física. A gente se acostuma, se habitua. Então, estou falando aqui agora, especialmente de serviços domésticos, ok? Às vezes a gente acha, nossa, eu não vou dar conta de A, B, C. Quando a gente começa a fazer, a gente vai se acostumando a fazer aquilo. Eu lembro que eu vi um meme de uma menina que ela fazia uns vídeos para TikTok, e aí ela colocava assim, gente, hoje eu fiz 7 vídeos, eu tô super cansada, foi bem puxado o meu dia, agora eu tenho que dar uma descansada, né, tomar um chá, comer um chocolate. Era muito engraçado, era desse jeito assim, bem caricato. E aí aparecia um cara fantasiado, como se fosse uma senhorinha da roça, e aí ela falava assim, hoje eu acordei, já matei uma galinha, peguei o ovo, tirei o leite da vaca, capinei um lote, lavei a roupa, fiz comida, fiz não sei o que, assisti a novela, tricotei. E assim, depois que ela fala um monte de coisa, eu acho que ainda dá pra eu fazer mais não sei o que, e sai pra fazer alguma coisa. E fala a diferença das gerações. O que acontece é que às vezes a gente não está acostumada a fazer determinado serviço, determinado trabalho. Tanto pode ser em serviços de casa, quanto um outro lado. Você está se dispondo a fazer um trabalho num computador, ou trabalhar algo além do trabalho de casa, e você pode achar que você não vai dar conta. E quando você vai ajustando as demandas, as expectativas, e o seu corpo vai se acostumando, tudo vai se encaixando. Na parte prática também, gente, você entende as suas crenças, as suas limitações, aquilo que você é capaz e que você está achando que não é, ou aquilo que você não é capaz e você precisa de ajuda para melhorar. E aí você precisa cuidar do quê? Do seu corpo.
O contentamento, a gente está falando de contentamento, mas vamos nos ver como pessoas que têm mente, tem corpo, tem alma e tem espírito. Então tudo isso tem que estar sendo cuidado. A gente vai cuidar da nossa mente, das nossas emoções e vai cuidar do nosso corpo. E aí, já vou jogar logo aqui a questão do físico, a nossa alimentação, o nosso tempo de dormir. Descanso demais é ruim, descanso de menos também é ruim. Se você constantemente está querendo descansar, você pode estar com uma visão errada, uma mentalidade errada do seu dia. Então você tem que fazer o descanso para renovar suas forças. Deus pega e ele fala que ele criou em 6 dias a terra, no 7º dia ele descansou. Não é que ele criava, descansava. Então às vezes a gente quer descansar demais, a gente tem medo de assumir novas responsabilidades, coisas que até o Senhor nos deu para fazer, com medo do cansaço. Então, calma lá, vamos ajustar, ajuste a sua alimentação, ajuste o exercício físico, ajuste o seu condicionamento, ajuste as suas emoções, ajuste os seus hormônios, né? Se precisa suplementar. Então, assim, tem toda uma questão física que precisa de ajustes. E esses ajustes vão te ajudar a ir ajustando as outras coisas também, tá? Não é faz uma coisa depois outra, vai fazendo tudo em paralelo dentro das suas possibilidades. Então vamos lá, espiritualidade. Dentro da parte espiritual, a gente vai ver que existe o pecado, tá? Quando a gente não está contente, não está vivendo o contentamento, às vezes a gente está com pecado de inveja, de cobiça, de murmuração. Então o que é pecado tem que ser nomeado como pecado, tá? Eu lembro que quando eu tinha os meus filhos mais novos, eu sentia muito cansaço. E na época, hoje eu sei que parte daquilo não era simplesmente preguiça ou uma mentalidade errada. Era também falta de algumas vitaminas, uma alimentação errada, um descanso errado. Então, tinha essa interferência gigantesca, porque hoje eu tenho 38 anos e tenho muito mais disposição do que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, meus 27, 28 anos. Então, tem essa parte física, mas tem a parte do pecado, que a gente está invejando, cobiçando, a gente está sendo preguiçosa, e isso tem que ser tratado. Como é tratado o pecado? Com arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados, o Senhor te perdoa e você muda a rota, certo? Então, não tem como você fazer um exercício para curar pecado. Pecado, ele precisa ser de arrependimento diante de Deus, você pede perdão e ele te lava e você muda a rota, né? E aí você trilha um outro caminho, mas parte do Senhor, da graça dele de estar te perdoando e você ali se colocando na presença dele, pedindo perdão e indo por um novo caminho. Este novo caminho, você precisa se encher e renovar a sua mente, se encher da palavra e renovar a sua mente. Por quê? Senão você vai voltar para os velhos hábitos, vai voltar para os velhos pecados, vai voltar para as expectativas surreais, vai voltar para as velhas crenças. Então você precisa renovar a sua mente. Na prática, a gente vai criar pequenos hábitos e a gente vai ter intencionalidade em tudo que a gente for fazer. Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre os gatilhos. Às vezes a gente tem, principalmente com essa questão online, às vezes a gente idealiza, a gente olha para a vida das pessoas, as pessoas às vezes não querem nem passar aquilo, mas a gente acha que a vida das pessoas é perfeita e que a nossa está um desastre. Então, cuidado com os gatilhos. Quando você vê as posts e tudo mais, até na minha vida mesmo, no meu Instagram. Se você não me segue, eu te convido para me seguir, para estar lá acompanhando, mas eu te falo uma coisa. Quando eu gravo um vídeo, eu procuro um lugar bem bonito. Eu coloco uma maquiagem. Quando eu postar uma foto, vocês não vão ver uma foto feia, só se eu realmente não tirei uma foto ruim e quero muito postar, mas normalmente vai ser uma foto bonita. Porque eu quero mostrar através do meu Instagram, de uma forma artística, tudo aquilo que eu estou compartilhando e trazer de uma forma bonita, bela, que glorifique também ao Senhor. Só que isso pode causar uma impressão de que minha vida é perfeita. E não é, já estou te falando, não é. Ah, Keila, mas você tá tão isso, tão aquilo, as pessoas me elogiam e tal. Muito obrigada, eu aceito esses elogios, obrigada, é lindo. Mas se não fosse o Senhor, a misericórdia, a graça dele me ajudando, eu não estaria aqui. E mesmo assim, os meus dias não são perfeitos, a minha vida não é perfeita. E isso é porque eu tenho um Pai bondoso. Isso é porque eu tenho um Deus bondoso que me livra de mim mesma. Porque se tivesse tudo às 1000 maravilhas, talvez eu já estaria longe dele. Então, assim,
ainda que não esteja tudo perfeito da forma que eu sonhei e idealizei, eu entendo que o meu contentamento depende do Senhor e que esse contentamento me faz caminhar com graça, com leveza durante os meus dias. Isso faz total diferença em como eu trato meu marido, como eu trato os meus filhos, como eu trato vocês e como eu trato a mim mesmo. O Senhor não fala pra gente amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse contentamento, o pessoal fala assim, né? Gente feliz não enche o saco, não perturba. Gente feliz não perturba. Então, deixa fulano ser feliz para não perturbar ninguém. E tem um pouquinho de razão, porque o contentamento, gente, quando a gente está feliz na situação que a gente tá tá vivendo aquilo, a gente não vive de uma outra forma, né? Tem uma leveza maior. A nossa satisfação, ela precisa estar em Deus, que fez todas as coisas, que nos deu tudo. Eu vou abrir aqui em Filipenses 4:4 para compartilhar aqui com vocês algo aqui para, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí no versículo 12 fala assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então aqui, quando a gente entende que a gente tem que estar feliz, tem que estar contente, tem que saber estar grato ao Senhor. Quando a gente está abatido, quando a gente está na abundância, quando a gente tem, quando a gente não tem, quando está com saúde, quando está na doença, em todas as coisas nos regozijamos nele. A gente deve se esforçar para criar essa qualidade, ok? Isso não acontece do dia para a noite, né? O Senhor dá ali a graça dele e a gente se esforça na construção disso. Então, contentamento nos faz descansar no cuidado de Deus. Estarmos contentes no Senhor faz com que a gente descanse nele. A gente descansa nele, confiando que ele tem o melhor para as nossas vidas. A gente não precisa parar de fazer as coisas, de dar o nosso melhor, porque Deus nos colocou aqui na Terra e nós temos uma missão. Nós estamos com ele, criando, né? Fazendo aquilo que ele nos chamou a fazer. Cada uma tem o seu chamado, tem o seu propósito. Mas quando a gente entende o contentamento, a gente descansa no cuidado de Deus, de que ele vai cumprir a boa obra e tudo ele vai usar para nos moldar. Temos que aprender a tirar proveito de tudo e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O contrário de contentamento é desapontamento, é aspereza, é desprazer, decepção, dissabor, contrariedade, aversão, repugnância e pecado. No próprio dicionário fala que o contrário de contentamento é pecado. Então a gente se sente contrariada, repugnância, e isso, gente, a forma como a gente fala, como a gente se porta, quando a gente está descontente, as pessoas percebem. Então vamos lá, vamos para a parte prática, a intencionalidade em tudo isso que eu estou aqui falando. Como é que vai ser a parte prática para a gente viver esse contentamento? Escrever o seu dia ideal. Não tem problema nenhum você escrever o seu dia ideal. Escreva o seu dia ideal, como você quer que o seu dia seja, quais são os seus sonhos, suas metas, seus hábitos. Descrever o que pode acontecer de errado e como você vai reagir. Você escreveu tudo ali que pode dar certo, que você quer que aconteça? Descreva coisas que acontecem no seu dia que te deixa descontente, que faz você agir de uma forma não muito bacana. Só que você vai colocar aquilo dali. Quando meu filho derruba o leite, qual vai ser a sua atitude? Ok? Eu vou pegar um pano e limpar. E eu vou falar, meu filho, acontece, mas cuidado da próxima vez. Vamos limpar isso aqui? Vou dar um paninho pra ele vai limpar o leite e vida que segue. Que é só um leite que caiu, né, minha gente? Ai, Keila, mas você não sabe, eu termino de limpar e quando eu vejo já tá tudo bagunçado. Qual é a parte prática? Como você vai reagir? Você vai gritar? Porque com antecedência, quando a gente coloca a nossa reação, a gente não coloca, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou reclamar o dia inteiro. A gente vai colocar, eu vou ensinar o meu filho a guardar, eu vou usar essa oportunidade para ministrar algo sobre os meus filhos, e aí você cria um plano de ação. Isso é intencionalidade na criação de hábitos para criar esse contentamento no seu coração. Ações práticas, mais ações práticas. Agradeça. Você pode colocar um timer
E toda vez que esse timer tocar de 30 minutos, a cada hora, você agradece. Senhor, muito obrigada por essa comida. Você está limpando ali, está passando uma roupa, está fazendo alguma coisa. Muito obrigada por isso que o Senhor me deu, por essa roupa, por ter eletricidade. Você agradece. Você pode também usar o timer. Eu adoro lista e timer. Eu tenho, vamos lá, eu tenho um planner da dona de casa que tem várias listas, tem vários formatos ali de como você pode organizar o seu dia. E aí, se você quiser saber mais, me manda uma mensagem que eu te passo o link com os vídeos mostrando tudo como é que é o planner e como eu uso ele. Isso é um ponto. E aí, o outro ponto eu gosto de listas, eu gosto de timer. Timer é cronômetro para fazer as coisas. Eu coloco ali 5 minutos para arrumar a cozinha, 5 minutos para ajeitar a sala, 10 minutos para fazer não sei o quê. E aí eu vou competindo comigo mesma para sempre estar melhorando, fazendo da melhor forma, mas de forma rápida e objetiva. Se divirta, sorria, coloca um sorriso no rosto. Quando você tá muito assim, coloque um sorriso no rosto. Isso é algo prático para você fazer durante o seu dia. Coloca uma música animada. Ai, que eu não gosto de música animada. Coloca um louvor. Não gosto de louvor. Coloca um hino. Não gosto de música clássica. Coloque música clássica, mulher. Coloque alguma coisa para trazer leveza pro seu dia, trazer alegria. Tem uma lista de prioridades. Tá um pouquinho fora de ordem aqui, mas vocês estão entendendo, né? Vai pegando, qualquer coisa, pausa o vídeo e anota. Tem uma lista de prioridades. Quais são as suas prioridades? Saiba quais são as suas prioridades. Organize o seu dia num planner, organize o seu dia num papel, na sacola de pão, qualquer lugar, gente, mas coloque o seu dia organizado, escreva, coloque num lugar que você possa ver. Organize, organize, organize. Quem planeja em organizar, quem falha em planejar, planeja falhar. Então, planeje e execute. Faça a lista de afazeres, o que você tem que fazer no seu dia, para você não se perder. Keila, mas o que isso tem a ver com contentamento? Quando você vai vendo todas essas coisas e você vai exercitando, você vai fazendo o que precisa, você vai vendo que, primeiro, as coisas levam menos tempo do que você imagina. Segundo, você vai acostumando o seu corpo a fazer as coisas e quando você vai treinando o contentamento, você para de murmurar e começa a focar nas bênçãos, naquilo que você está fazendo e quão abençoada você é por poder fazer isso. Tire tempo para ler a Bíblia e orar. Isso devia estar lá no início. Ore e leia a Bíblia todos os dias. Ore e leia a Bíblia todos os dias. Na hora que você achar que você está preso em alguma situação, ore e leia a Bíblia. Gente, está chegando meus filhos aqui. Coloque o timer no celular. Isso é vida real, tá? Eu sou mãe, então... Coloque um timer no celular para você poder não ficar preso em atividades que estão te atrapalhando. Quando a gente coloca todos esses pontos em prática, a gente vê o quão abençoadas nós somos e nós começamos a criar essa cultura de contentamento. Meninas, eu pretendo fazer mais aulas como essas, então o seu feedback é muito importante. Manda uma mensagem para mim lá no direct, me falando como foi essa aula para você e quais pontos você gostaria que eu entrasse mais para a gente estar continuando esse bate-papo. Outra coisa, todos os meses nós temos desafio de 21 dias de criação de hábitos. Então, se você já participou do desafio de maio, vai começar o desafio em junho, 1º de junho. Se você não participou, pode me perguntar lá no direct também que eu te explico mais sobre o desafio. São 21 dias para a gente aprender a criar hábitos e mantê-los. Outra coisa, o planner, como eu já falei, então você pode perguntar também, que eu te passo mais detalhes. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo o link para o meu Instagram, para o planner, para o desafio. E eu tenho um curso, Método Cozinha Fácil, onde eu ensino a cozinhar de forma rápida, prática, para uma semana. O módulo iniciante está aberto e você pode também adquirir, tá na Hotmart, eu vou colocar aqui embaixo esse link. A última coisa é que eu faço mentorias com famílias e também mentoria com mulheres que precisam se organizar, dar aquela organizada na vida. Então, entre em contato também pelo direct lá do Instagram ou pode me mandar uma mensagem por aqui. Eu acho que o direct é o melhor que eu vejo todos os dias e ali eu posso te ajudar nas seguintes áreas. Organização do lar. Então, todo esse trabalho de mentoria, de acompanhamento individualizado, se você precisa desse tipo de ajuda, entre em contato comigo lá pelo direct. Vou deixar um link aqui também para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada por
estarem aqui vendo esse aulão de contentamento, que o Senhor venha estar tocando no seu coração, que você coloque essas dicas práticas, na prática mesmo, né? Faça todas essas dicas, vai colocando uma a uma, e que o Senhor possa estar transformando seu coração, colocando o seu coração nesse lugar de contentamento, de alegria nele. Tá bom? Um beijo e, se Deus quiser, até o próximo aulão, o próximo bate-papo sobre esses temas maravilhosos que engrandecem, que, né, nos ajudam a crescer no Senhor. Um beijo e até a próxima.